A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal que vai ouvir pelo áudio. Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre Eclesiastes 6, né? O louvor de hoje, a música de hoje, que bonita essa música, né? Se chama Porque Ele Vive, Mariana Aguiar. Nossa, é linda, né? Amém. Gente, eu vou orar agora, amém. E a gente vai começar a falar sobre Eclesiastes 6. Salomão, ele começa a ver realmente que existe uma forma de se viver bem essa vida, né? Ele começa a reparar isso. E ele começa a reparar que existem coisas que a gente não deve priorizar. Existem coisas que a gente não deve, né? Buscar somente na nossa vida, né? Tem que ter uma moderação e tem coisas que não devemos nem buscar, né? E ele começa a perceber isso. A gente já está na metade aqui do livro, né? O livro vai até o capítulo 12. Então, aqui na metade do livro, ele já começa a mostrar, né, que há como viver, sim, essa vida de uma forma satisfatória. Porque no início do livro, até então, a impressão que dava é que tudo tá perdido, né? Não dá para viver essa vida de forma satisfatória, não. É melhor morrer do que estar vivo, né? E era uma linguagem muito depressiva que ele usava, né? Parece que não havia nada neste mundo que pudesse fazer com que você vivesse uma vida feliz, né? Como que eu vou desfrutar de uma vida feliz? Como eu vou desfrutar de uma vida boa nessa terra? E até então parecia que não havia essa possibilidade. Agora no capítulo 6, ele começa a falar pra gente que existe sim. Tem como a gente viver bem essa vida tão curta na terra, tão breve na terra, cheia de aflições, de tantos percalços, né? De tantas problemáticas que vieram da queda. Existe sim como viver essa vida de uma forma satisfatória, de uma forma boa, de uma forma legal, né? E ele começa a dizer isso agora, amém. Ele começa a mostrar aí pra gente um norte, de onde ele tá chegando, né? A gente vai ver que o final é bom, o final desse livro é bom. Apesar da gente estar achando que o começo tá meio esquisito, né? Parece que ele tá dizendo que essa vida não vale a pena, não. A gente vai ver que o final do livro é bom, amém. Eu vou orar agora, amém, e a gente vai começar a falar sobre Eclesiastes 6, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos abençoe, Pai. Derrama sobre nós das tuas bênçãos sem medida, Senhor. Amém. Atenta a cada um de nós. Desvenda os nossos corações, Pai. Nos vasculha, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre nós da tua benignidade, da tua bondade. Que o Senhor venha, meu Deus, a derramar sobre nós da tua palavra. Que o Senhor venha cumprir os desejos dos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, porque nós somos falhos, Pai. Nós somos apenas pó e nós reconhecemos a nossa condição, Senhor. Nós não temos sabedoria, nós não temos entendimento. Toda a sabedoria vem de Ti, Pai. Então nos ensina, Senhor. Nos ensina os Teus preceitos, nos ensina os Teus juízos, os Teus mandamentos. Meu Deus, que o Senhor nos ensine a Tua verdade. Se o Senhor, meu Deus, ensinar pra gente o Teu juízo, a Tua vontade, os Teus mandamentos, a Tua verdade, nós não nos desviaremos deles, Pai. Porque nós queremos andar na Tua presença, nós queremos cumprir a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos compreensão sobre o Teu reino, sobre a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Amém. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor se revele a cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. Manifesta sobre nós da Tua boa vontade, Pai, agora e sempre. Que a Sua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade nos sigam todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina a contar os nossos dias, Pai, para que venhamos a considerar somente aquilo que é bom, para que venhamos a entender, meu Deus, que a nossa vida é boa, que o Senhor é bom, que tudo que o Senhor faz é perfeito e que tudo coopera para o nosso bem, Pai. Nos ensina, nos dê um novo coração, nos dê uma nova mente, Pai, que venhamos a ter uma mente liberta, que venhamos a ter um coração segundo o Teu, Senhor, em o nome de Jesus, que venhamos a andar em retidão, que venhamos a ser exemplo nessa terra, que venhamos a ser Cristo na vida dos outros, que venhamos a honrar o Teu nome aqui na terra, que venhamos, meu Deus, a ser exemplo para as nações, que venhamos, meu Deus, a honrar o nome da família que carregamos, Senhor, em o nome de Jesus. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que Te desagrada, que o Senhor tire de nós e nos transforme, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Ana Paula, a paz, amém, glória a Deus, amém. Então agora, Eclesiastes 6,
no versículo 1, Salomão diz assim, lembra que no capítulo anterior Salomão havia falado que não é pra gente se atentar muito à riqueza, né? Não fique doido querendo enriquecer. Salomão diz isso, né? Salomão fala, trabalhe sim, mas assim, foque no necessário. E o que vier a mais é lucro. Mas não se mate de trabalhar ao ponto de não aproveitar o que é bom. Essa vida é tão curta, essa vida é tão passageira, e quando chega perto da morte e a gente começa a analisar a nossa vida, tudo que nós passamos, a gente tem que entender que valeu a pena. E é isso que ele está querendo dizer para a gente ao longo desse livro, né? Que ele está chegando agora na velhice dele, ele está perto da morte dele e ele está vendo que não valeu a pena. As decisões dele não valeram a pena. As coisas que ele priorizou na vida dele não valeram a pena. Né? As atitudes que ele teve, as decisões que ele tomou, as coisas que ele buscou, não valeu a pena, eram só ilusão. E é isso que ele está chegando à conclusão. Tudo que eu busquei a minha vida inteira era só ilusão. Eu priorizava ter fama, era só ilusão. Eu priorizava ser o homem mais rico do mundo, era só ilusão. Eu não vou levar nada disso quando eu morrer. Né? Eu trabalhei a minha vida inteira, não tive tempo para curtir os meus filhos, não tive tempo para curtir a minha família, querendo ser rico. E o que eu vou levar? Agora eu estou perto da minha morte e eu vou deixar a minha riqueza aí e eu nem sei o que vai ser dela. Não sei se meus filhos vão ser sábios para cuidar dessa riqueza que eu deixei ou se eles vão perder tudo. Então, de que valeu tudo, né? Ele não está dando um incentivo para a gente de que a vida não vale a pena. Porque a linguagem dele é uma linguagem triste, é uma linguagem depressiva. Mas ele não está querendo dizer que a vida não vale a pena. Ele não está querendo nos incentivar a desistir da vida. Não é isso. O que Salomão está querendo aqui nesse livro é nos fazer enxergar através dos erros dele como viver a nossa vida. Qual é a melhor forma que nós podemos viver a nossa vida? É um homem que errou muito, tomou decisões erradas, né? Ele quis ter o maior número de mulheres que ele teve, e quis conceder ao corpo dele todos os desejos que ele tinha. Ele diz isso, ele fala, tudo que eu desejei eu tive. Tudo que eu queria uma mulher, eu tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Eu satisfiz todos os desejos do meu corpo. Eu queria comer determinada coisa, eu ia e comia. Queria beber, eu ia e bebia. Eu queria ter tal mulher, eu ia e tinha. Eu queria possuir tal bem, eu ia e possuía. Tudo que eu desejei, eu quis. E hoje, na minha velhice, perto da minha morte, eu vejo que isso era só ilusão. É nesse sentido que ele vem vindo, né? E agora ele vai continuar falando isso. Na aula anterior a gente viu que ele veio falando pra gente o quê? Olha, trabalhem o necessário. Vocês não precisam trabalhar que nem loucos para tentar ficar rico, porque isso também é ilusão. Você vai morrer e não vai levar nada. Você não vai levar a riqueza que você correu tanto a vida inteira para possuir, que você deixou de criar os seus filhos, de aproveitar seus filhos, de curtir sua família, em busca de uma riqueza que você não vai levar. Você não vai ser enterrado com ela. A riqueza vai ficar aí, você não sabe nem para quem que vai ficar. Você não sabe nem como é que vão fazer com essa riqueza, se vão vender, se vão se desfazer. Então, por que você priorizou tudo isso? Né? Essa questão que ele vem falando. E agora, no finalzinho do capítulo anterior, a gente lembra que Salomão falou, olha, mas se por acaso, né, Deus permitir que você fique rico, se Deus por acaso permitir, e Deus também te der saúde para usufruir da sua riqueza, né, porque são duas coisas diferentes. Tem muita gente que fica rico e não pode usufruir do que tem. Então, se Deus permitir, alegre-se. Você é um sortudo. Você ganhou na loteria. Então, fique feliz só por causa disso. Só por isso já fique feliz. Saiba que a sua vida é boa só por isso. Por você poder usufruir e ter riqueza. Então, já se contente com isso. Porque tem muita gente que não tem. Não consegue isso nunca. E é isso que ele diz. Também não fique triste de não conseguir ficar rico. Né? Trabalhe pelo necessário. Trabalhe pelo suficiente. Não seja preguiçoso, mas também não seja ganancioso demais. Seja um meio termo. E agora no versículo 1, ele vai falar sobre mais uma vida que ele observou e que é muito triste. Porque a impressão que dá é que Salomão,
ele começou a observar algumas vidas e ele chegou à conclusão, nossa, é muito triste, ele vai morrer assim. E é isso que ele vai falar agora, tá? Ele diz assim no versículo 1, tem uma coisa que eu andei observando aqui na terra, né? Uma vida, um tipo de vida que eu andei observando nessa terra e que também é muito triste. E ela acontece muito, não é raro não, acontece muitas vezes. E no versículo 2 ele diz, o que é que ele observou? Que vida é essa? Ele diz, eu percebi que Deus dá para algumas pessoas tudo o que elas querem. Deus dá para elas tudo o que elas desejam. É riqueza, é propriedades, é fama. Deus dá tudo quanto elas mais desejavam. Mas Deus não deixa elas usufruírem de nada. Tudo que elas mais queriam, elas conseguiram. Mas elas não podem usufruir, né? Tem uma história de uma mulher, é uma história real, gente, uma história verdadeira. Tem a história de uma mulher, o sonho da vida dela era ter uma casa. Era o sonho da vida dela. E ela fez disso o objetivo da vida dela inteira, gente. E ela chegou a brigar com pessoas por causa disso. Por causa desse sonho que ela tinha. Ela chegou a desfazer o casamento dela. Chegou a ficar sem os filhos dela. As filhas dela ficaram com o pai, sabe? E ela fazia daquele sonho dela a prioridade dela. Então ela trabalhava, gente, em 2 empregos, sabe? Desesperada para conseguir o dinheiro para ter aquela casa. Isso é uma história real, tá? E ela era desesperada. Então ela deixou a guarda da filha dela com o ex-marido dela. Terminou o casamento, porque só trabalhava. O marido dela não aguentou aquilo. Então ela se separou e viveu só para conseguir esse sonho dela. Gente, é sério. Ela assinou a papelada. Antes dela receber a chave e poder entrar na casa, ela teve um infarto. Ela assinou toda a papelada, assinou tudo e não pôde entrar. Ela até comprou, mas ela não pôde entrar. E é isso que Salomão está falando aqui. Toma cuidado. Toma cuidado porque eu percebi que esse tipo de vida é muito triste. A pessoa passa uma vida inteira, né, correndo atrás de coisas e às vezes Deus até dá, igual foi o caso dessa senhora. Mas Deus não deixa a pessoa usar. E isso é muito triste. O Salomão está falando, isso é muito triste. Deus até deu o que essa pessoa tanto queria, mas ela não pôde usar. E no final, ele diz aqui, e no final, quem usa é um estranho. Quem vai aproveitar daquilo é um estranho. E é verdade. Os filhos dela ela nem conhecia. E vão ser os herdeiros dela. E vai saber o que eles vão fazer com essa casa. Às vezes eles só vão vender. E é isso que está dizendo. A pessoa passa a vida inteira desejando riquezas, desejando propriedades, desejando fama. E Deus até dá, mas não deixa ela usufruir. Você quer outro exemplo? Pintores. A pessoa passa a vida inteira dela querendo ser famosa como pintor. Tem um pintor famoso que aconteceu isso. Eu esqueci o nome desse pintor, mas ele perdeu uma orelha. É um pintor famoso, esqueci o nome. Mas ele até perdeu uma orelha, tudo. Gente, ele era alcoólatra, tudo, sabe? Ele era bem revoltado. E ele era pobre, ele não era famoso, ele era pobre. Ninguém dava valor nenhum pro trabalho dele. Eu não lembro se é Michelangelo, é alguém famoso, hoje é famoso. Gente, se você for comprar uma obra dele hoje é super cara. Mas a história dele é assim. Ele era pobre, ninguém dava valor a ele, sabe? As pessoas maltratavam ele, tiravam uma dele. Ele era alcoólatra, viciado e tal. E morreu. Morreu, gente. Ninguém, não tinha amigos, não tinha ninguém queria saber dele. Ele morreu e totalmente ignorado. E depois de não sei quanto tempo, ele alcançou a fama que ele tanto queria. Mas ele não pode usufruir. Já está morto. Como que ele vai usufruir da fama que ele conseguiu se ele está morto? E aí está dizendo aqui, cuidado. Existem pessoas que passam a vida inteira querendo correr atrás de riquezas, correndo atrás de propriedades, correndo atrás de fama, né? E Deus até dá. Mas a pessoa não pode usufruir. E isso é muito triste. E no final, né? Peraí que o Facebook tá... Voltou o Facebook. E no final, quem usufrui de tudo aquilo é um estranho. Igual quem usufruiu de tudo aquilo eram os herdeiros dele. Ele morreu, né? E quem usufruiu da fama dele, das vendas dos quadros dele,
são herdeiros dele, e nem filhos acho que ele não tinha. Então quem usufruiu de tudo aquilo eram irmãos, pai, mãe, tio distante, né? E para quê? Para que se desgastar, né? Para que passar uma vida inteira, adoecer, se desgastar para nada, né? E é esse o pensamento de Salomão. Faça a sua vida valer a pena. É nesse sentido. O pouco tempo que você tem nesse mundo, faça valer a pena. E ele diz, e no final, quem aproveitou tudo isso, quem aproveitou a riqueza dele, a fama dele, a propriedade dele, foi um estranho. E não ele. Ele não aproveitou. E isso tudo é como correr atrás do vento. Não é garantia. Então, para que você vai passar uma vida inteira, né? Vai perder. É claro que aqui ele não está incentivando a gente a não ter sonhos. Que tenhamos sonhos, mas que sejam com medidas, né? Sob medida. Não é aquela coisa de eu priorizar meu sonho, perder meu casamento, perder meus filhos, perder tudo. E querer trabalhar em 3 empregos para sustentar meu sonho. Não. Porque eu vou perder minha saúde, né? Trabalhando um monte de emprego desse jeito, vai perder a saúde. E é isso que ele está dizendo. Seja comedido, não vá desesperado, né? Não seja preguiçoso. A gente lembra que Salomão também fala muito para não ser preguiçoso. Mas também não seja ganancioso ao ponto de você levar uma vida tão ruim, só de ganância, né? E no final você não vai levar nada. Então ele diz, tudo isso também é como correr atrás do vento. Tudo isso é como nada, porque você não leva nada. Você não vai levar nada. Essa propriedade que você tanto luta para conquistar, você vai morrer e não vai levar. Vai ficar com um herdeiro seu que talvez nem dê valor e venda. Ou sei lá, é um doido aí, alguém que tem algum problema aí, sai e perde por nada. Gente, eu conheço uma pessoa que ele tinha um vício e ele vendeu um carro que valia 20 mil reais. Ele vendeu por 100 reais por causa de vício. E ele assinou o documento tudo e vendeu. Você acredita? E é isso que está falando aqui. Então aproveite bem a tua vida, né? Você não sabe o que vai acontecer com os bens que você está lutando tanto para conquistar. Você não sabe. Então aproveite, faça valer a pena o seu tempo aqui. Para no seu último momento de vida, você lembrar da sua história, você lembrar da tua vida e falar, valeu a pena, né? Quando você relembrar, dizem que quando a gente está perto da morte, nos últimos instantes, a gente lembra de tudo que a gente viveu, né? E que a gente lembre valendo a pena, né? Que a gente lembre e se satisfaça. Eu aproveitei meus filhos, eu aproveitei o que realmente vale a pena. Porque eu vou morrer, eu não vou levar minhas propriedades comigo. Mas tudo que eu ensinei para o meu filho vai ficar. O tempo que eu passei com ele vai ficar na lembrança dele. Mas agora a propriedade que eu deixei, ele pode pegar e vender. Então, faça valer a pena, né, o seu tempo aqui. E aqui diz, além de você correr atrás do vento, isso é uma grande aflição. É uma grande aflição. Tudo isso é só aflição. Você vai ver no final que foi só aflição. De que valeu tudo isso? Foi só aflição. Foi só desgosto. Foi só desespero. Foi só aflição de alma. E para quê? No versículo 3, então, Salomão continua. Que adianta um homem viver muitos anos? E que adianta o homem ter 100 filhos se ele não aproveitar as coisas boas da vida e não vir a ter um sepultamento decente? Uau! Aqui ele diz que não é o tanto de tempo que se vive, não é o viver 100 anos, mas é a qualidade do que se vive. E ele está falando, o que adianta um homem viver 100 anos? 100 anos de vida. Ter 100 filhos, ter muitos filhos. E ele não ter aproveitado as coisas boas da vida e ainda ter um mau sepultamento. Porque de nada se viu tudo que ele fez, então o sepultamento dele vai ser horrível. Não vai ter um sepultamento decente, né? Porque vai ser triste a história dele. De que adiantou viver muito? Na verdade, o viver muito parece que é uma miséria prolongada, né? O que adiantou? Então, viva bem, não importa o tempo, se é pouco, se é muito, mas com qualidade, né? Eu digo, aí aqui ele diz algo bem forte. Eu digo para esse homem que se ele tivesse nascido morto, teria sido melhor. Ele teria passado menos desgostos. É isso que ele está querendo dizer.
a vida dele teria sido menos triste se ele já tivesse nascido morto, do que ele ter vivido 100 anos com 100 filhos e não ter aproveitado das coisas boas da vida. É claro que as coisas boas da vida aqui, gente, não é orgia, não é nada contra a lei de Deus, né? Ele está falando os prazeres da vida de acordo com a lei de Deus. Deus quer que a gente seja alegre, Deus quer que a gente seja feliz, Deus quer que a gente tenha prazeres, Deus quer, isso não é pecado, né? Mas de acordo com a lei dele. Mas Deus quer, Deus nos se alegra com o nosso prazer, com nossa alegria, né? Não é nesse sentido. Mas também não prazer do mundo, é prazer de acordo com a vontade de Deus. Então aqui ele diz isso, era melhor você ter nascido morto. Você ia ter uma vida menos triste. Uau! Então no versículo 4 e 5 ele diz, pois se você tivesse nascido morto, né? Como uma criança que nasce morta, ela vem em vão para o mundo. Ela vem sem nenhuma utilidade para o mundo. E então ela se vai para as trevas. Ela passa pelo mundo sem utilidade nenhuma e vai direto para as trevas. E nas trevas ela leva o nome dela. Fica lá e acabou. Passou pelo mundo sem utilidade. E foi para as trevas e lá o nome dela se foi. E aqui diz, e mesmo que ela nunca tenha visto o sol, e nem mesmo o conhecido, essa criança que nasceu morta, ela teve mais descanso do que esse homem. Porque a verdade é que a morte dele não foi um descanso. Que descanso que esse homem está tendo de uma vida ruim que ele viveu, de uma vida tão triste. A gente tem que descansar de uma vida boa, a gente tem que descansar de uma vida feliz, de uma vida alegre, bem vivida. E aí Salomão está dizendo, essa criança tem um descanso melhor do que esse homem. Apesar dela ter vindo ao mundo sem utilidade alguma, bem em vão, né? Porque ela não teve nada, não teve serventia nenhum, nem nasceu e morreu, ela já nasceu morta. Ainda assim, ela descansou mais do que esse homem, que viveu uma vida triste. Viveu uma vida longa e triste. Então, no versículo 6, Salomão diz, e ainda que esse homem vivesse 2000 anos, né? A questão não é o tempo, é isso que ele está querendo dizer, a questão não é o tempo. A questão não é que ele morreu com 100 anos, então não valeu a pena o tempo dele, se ele tivesse vivido 2000, ia valer. Ele está dizendo, não, ainda que fosse 2000 anos, se ele não soubesse aproveitar a vida dele nesses 2000 anos, de que adiantaria? De que serviu esses 2000 anos vividos? Se ele não soube viver o pouco de tempo ou muito de tempo que ele tinha aqui na Terra, se ele não soube viver, de que adiantou? Então ele diz, afinal, todos nós vamos para o pó da Terra. Tanto que vive pouco como que vive muito, vai para o pó da Terra. Tanto que viveu uma vida boa como que viveu uma vida ruim, vai para o pó da terra. Então, se o fim é igual, todo mundo vai para o pó da terra, então que eu vivo essa minha vida fazendo ela valer a pena. É isso que Salomão diz, né? Então, aqui no versículo 7, Salomão diz, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, ele nunca está satisfeito. Tudo que o homem faz é para si mesmo. Tudo que o homem faz é por si. E ele nunca se satisfaz. Ele quer sempre mais. Então, no versículo 8, Salomão diz, e qual vantagem tem o sábio sobre o tolo? Qual vantagem tem o pobre por saber enfrentar a vida? Então, no versículo 9, ele diz, melhor é o que se vê com os olhos do que o desejo que vagueia. Isso também é como correr atrás do vento, e é só aflição de espírito. Aqui ele está dizendo que é melhor a gente estar satisfeito com o que a gente tem, do que a gente viver sonhando com o que a gente não tem. É isso que ele está falando aqui. É melhor a gente fixar nossos olhos, né, no que a gente tem, no que está com a gente. É melhor a gente parar para olhar o que a gente tem e ser agradecido, ficar satisfeito com o que já é nosso, do que viver uma vida inteira correndo atrás de algo que não está aqui. É um fruto do meu sonho, é um desejo meu, né? E é isso que ele está dizendo.
É melhor você ser grato pelo que você tem do que você viver uma vida inteira correndo atrás de algo, né, que só vagueia, que não está perto, só tá longe, está na minha mente, e eu vivo a vida inteira. E aqui ele diz, isso é como correr atrás do vento. No final você morre e nem fez esse desejo, nem cumpriu esse desejo. E não deu valor ao que tinha. Não se atentou ao que já estava ao teu alcance. Não se atentou ao que já estava ao alcance dos seus olhos. Não olhou para o que estava ali e ficava querendo além, né? Então, isso é só aflição de espírito e é só perda de tempo. Não faça isso. No versículo 10, Salomão diz assim: tudo o que se passa neste mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com aquele que é mais forte do que a gente. Uau! Salomão está dizendo aqui que tem coisas que a gente tem que aceitar. Ele está falando, tem coisas que eu entendi, eu aprendi, que eu não consigo ganhar. Eu não posso discutir, eu não posso lutar contra, eu tenho que aceitar. Como que eu vou discutir com alguém que é maior do que eu? Aqui ele está falando de Deus. Ele entendeu que, na verdade, tudo... Lembra que ele falou isso algum tempo atrás, né? Tudo tem a hora certa. Lembra? Ele falou isso, Salomão falou. Deus tem o controle de tudo. E Deus tem tudo a sua hora. Tudo a sua hora. E até mesmo os propósitos têm o tempo certo. Há o tempo certo de todas as coisas, inclusive dos propósitos. E quem domina esse tempo, lembra que Salomão falou? É Deus. E é isso que ele está dizendo agora. Eu entendi, né, que tudo o que passa neste mundo já foi resolvido. Deus já determinou o tempo certo de todas as coisas. Deus já determinou o tempo certo sobre a minha vida. Deus já determinou o que seria de mim. Deus já determinou que eu não vou ser milionária. Não está dentro do meu percurso virar milionária. Esse é o meu limite. Dentro dos limites que Deus me deu, é claro, eu tenho a salvação e a condenação. Mas dentro da minha história, o que Deus reservou para mim, não há a possibilidade de eu virar milionária. Dentro da história que Deus escreveu para mim, não havia nada ali que me tornasse uma médica. Não tinha. Deus não havia previsto isso na minha história. E é isso que Salomão está falando. Existem coisas que a gente corre atrás que jamais serão feitas. Porque não é para ser. É isso que ele está dizendo, não é para ser. E eu entendi isso. Tudo já foi determinado por Deus. Deus já escolheu. Deus já escolheu o tempo certo, o que tem que ser feito, o caminho. Deus já escolheu. Tudo bem que eu decido, a gente tem um livre-arbítrio. Então eu tenho poder de decisão na minha vida. Mas há um caminho para percorrer. O caminho não sou eu que escrevo. É isso que a Bíblia diz. Às vezes existem pessoas, né, algumas religiões, astronomia, esses negócios assim, né, que entendem que a gente escreve o nosso próprio caminho. É mentira isso. A Bíblia diz que Deus escreve o nosso caminho. Só que dentro do caminho que Deus escreve, existem duas opções. Sempre há duas opções. É o livre-arbítrio. Mas quem é que está escrevendo o caminho? É Deus. Deus que escreveu o caminho. Não existe um outro caminho, né? Não, é aquele caminho. E ou existe esse daqui ou esse. E o meu livre-arbítrio vai falar se eu vou para esse ou para esse. Então eu fui para esse, tá, existe um caminho aqui que Deus fez para esse lado. E nesse caminho também existe uma divisão, né? A cada caminho há uma divisão que são nossas escolhas. E é isso que Salomão está falando. Mas o caminho já foi traçado. Eu só decido se eu vou para cá ou para lá, mas o caminho já foi traçado. Tanto o caminho daqui como o caminho de lá, já foi traçado. Eu só decido para onde eu vou. Mas o caminho já está feito. E ele falou isso, eu entendi isso. Eu entendi isso, que antes mesmo da pessoa nascer, o que vai acontecer com ela já foi decidido. Sabe aquelas pessoas que ficam falando que acreditam em multiverso, né?
que acredita que existe um outro universo, e nesse outro universo existe um outro eu, e esse outro eu tá vivendo uma coisa, numa decisão ali, né? A decisão que eu tomei diferente, o outro eu tá vivendo outra decisão, né? E existem vários multi-universos, porque cada universo é alguém, sou eu vivendo uma decisão diferente do que eu tenho hoje. Né? Hoje, a minha vida hoje são várias decisões que me trouxeram até aqui. Né? Mas aí eles dizem, não, a cada decisão existe um multiverso, né? Existe um universo diferente. Salomão está dizendo, não existe. Existe um só caminho. Não existem vários caminhos. Existe um só caminho. E Deus dá pra gente essa opção de ir pra lá ou pra cá. Mas o caminho é um só. E então Deus continua esse caminho. Por aqui um caminho, outro caminho. Mas eu decidi por aqui, então agora eu vou continuar por esse caminho aqui. Lá na frente vai ter outra bifurcação. Esse caminho continua. Mas quem escreveu o meu caminho? Deus, não sou eu que escrevo a minha história. Eu escrevo minha história a partir do ponto que eu tenho meu livre-arbítrio. Então, o meu livre-arbítrio realmente vai direcionar para onde eu vou. Mas quem foi que trilhou o caminho que o meu livre-arbítrio vai me levar? Deus. Deus. Não é predestinação, né? A predestinação, quem acredita em predestinação, eles dizem que eles acreditam que a pessoa já nasceu condenado. A pessoa já nasceu salvo, né? Já foi predestinado para ser salvo, foi predestinado para ser condenado. Isso não existe, porque Deus quer salvar todo mundo. Né? Deus quer salvar todo mundo. Mas Deus trilhou um caminho ali para ser salvo e um caminho para ser condenado. Existe um caminho para mim, trilhado por Deus, onde eu sou salva, e existe um caminho para mim, trilhado por Deus, onde eu sou condenada. E quem é que vai decidir qual caminho que vai dar? Eu. Não é Deus que vai decidir para mim, sou eu. Eu que vou decidir se eu vou seguir o caminho da salvação ou o caminho da condenação. Mas existem esses dois caminhos para mim. É isso que a Bíblia diz. Deus escreveu esses dois caminhos. Deus escreveu o nosso caminho. A gente só toma as decisões, né? É que nem Adão e Eva. Deus colocou ali a árvore. Mas a decisão era deles, comer ou não. E é a mesma coisa, gente. Deus faz todo o caminho, todo o trajeto. Mas a gente decide se vai nessa rua, se vai nessa outra. Mas e o caminho? O caminho daquela rua? Deus que fez. Deus fez todos os caminhos. Então, a minha trajetória já está determinada. Isso significa que eu já sou salva? Não. Significa que já há uma determinação para Bruna salva e já há uma determinação para Bruna condenada. Já há um caminho, onde o final dele é a salvação ou o final, para mim, é a condenação. Então, já há esse caminho. Não tem pra onde correr. E é isso que Salomão está falando. Poxa, se tudo já foi determinado, se Deus já escreveu o meu caminho, por que eu me cobro tanto achando que eu posso mudar a minha história? Eu tenho que me cobrar menos. Eu tenho que aproveitar o que realmente vale a pena. Viver o que realmente vale a pena. Porque eu entendi que eu não sou o dono da minha história. Qualquer decisão que eu tome é para trilhar algo que Deus já escreveu. Mas sou eu que escolho. Mas Deus já escreveu no que aquilo vai dar. Por isso que Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe o que vai dar cada caminho que eu escolher. Deus sabe, porque é Ele que desenhou. Foi Ele quem desenhou a estrada. Então Ele sabe. E aí Salomão está dizendo aqui. Nossa, quando eu entendi isso, eu parei de me cobrar. Eu parei de entender que eu não posso mudar a minha história. Existem coisas que já são determinadas. Deus já determinou. Deus já sabia o que ia acontecer comigo antes mesmo de eu nascer. E aqui ele diz, e nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. E ele diz aqui, então, né, como é que eu vou discutir com Deus? Se Deus já determinou isso para mim. Se Deus já determinou que a minha escolha mal me traria até aqui, como que eu vou brigar com Ele? Como que eu vou discutir com Ele? Se Ele é quem determina a minha história. A decisão foi minha de eu estar nessa posição hoje. Eu acabei indo pelo caminho que me trouxe até aqui. Mas como eu vou discutir com Ele? Se Ele determinou que se eu tomasse tal escolha, eu estaria aqui hoje. Vou brigar com quem é mais forte do que eu? Eu vou aceitar. E pronto. Então, no versículo 11, Salomão diz,
De fato, há muitas coisas que aumentam a vaidade. E o que é que o homem ganha com isso? Ele está querendo dizer assim aqui. De fato, realmente, gente, existem muitas coisas que aumentam a nossa ilusão. Existem muitas coisas que aumentam a nossa ilusão sobre esse mundo. Existem muitas coisas para nos iludir na nossa caminhada. Existem muitas coisas que são só perda de tempo, é isso que ele está dizendo. São muitas coisas que existem que lá na frente, quando a gente estiver perto da nossa morte e repensar a nossa vida, a gente vai ver que era uma bobagem, que era uma futilidade, que não valeu a pena aquele tempo perdido, né? É isso que ele está dizendo. E existem muitas coisas que são assim, muitas. E aqui ele diz, e o que é que o homem ganha com isso? O que é que o homem ganha com essas coisas que são só ilusão, que não duram, que evaporam, que é como correr atrás do vento? O que ele ganha com isso? Nada. Né? Igual ele falou, tudo é ilusão, né? Você viver uma vida inteira correndo atrás de riqueza é ilusão. Você vai morrer e não vai levar sua riqueza. Você viver a vida inteira querendo desfrutar dos prazeres, se dar todos os prazeres que seu corpo deseja, é ilusão. Porque vai chegar uma hora que você não vai desejar mais nada, você vai se cansar de tudo, né? Até aquilo que você fez vai ser mal. E vai chegar uma hora que aquilo foi só ilusão, não te trouxe felicidade nenhuma, você vai parar para pensar, foi só perda de tempo. Você perdeu 20 anos dando os desejos do seu corpo, aí você para pensar no futuro, quando você já é um senhor, está perto da morte, você vai, poxa, 20 anos eu podia ter feito outra coisa. Mas eu decidi ficar só bebendo. Eu decidi ficar só prostituindo, só não sei o que, só, sei lá, só dando os prazeres pro meu corpo. E eu devia ter feito outras coisas. E é isso que ele está dizendo. O que é que o homem ganhou com isso? Era só futilidade, era só coisas sem valor, era só ilusão. E no final da vida dele é que ele vai perceber isso. Aqui é um conselho de um velho sábio, né? É um velho que tomou decisões erradas, se arrependeu, e agora ele está falando, gente, aqui, lembra que ele começa o livro falando isso? Aqui quem fala é um velho. Porque ele está querendo dizer, olha, eu estou falando porque eu estou perto da morte, eu estou repensando a minha vida, e eu me arrependo. E para que vocês não fiquem como eu estou, eu vou dar alguns conselhos para vocês, para que vocês vivam melhor do que eu vivi. É nesse sentido que ele fala. Aí no versículo 12 a gente finaliza a aula de hoje, glória a Deus, amém. Diz assim, pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, durante os dias de sua vida de futilidade, os quais ele gasta como sombra. Pois quem contará ao homem o que haverá depois dele nesta terra? Aqui ele chegou a uma conclusão de que não tem como saber como a gente levar uma boa vida nessa terra. Ele está dizendo isso. Como é que eu vou saber? Como é que a gente vai saber? Quem é que pode dizer qual é a melhor maneira de se viver essa vida tão curta e fútil que a gente tem nessa terra? Quem é que pode dizer qual é a melhor maneira de se viver? Ele havia dito antes, né, que era comer e beber e desfrutar dos prazeres do seu trabalho. E agora ele já está dizendo que não é mais isso. Ele falou que não é mais isso não. Ele está dizendo, quem é que pode dizer qual é a melhor maneira de se viver? Quem? Uma vida tão breve e uma vida tão fútil. Uma vida que é só ilusão. Quem pode dizer? Uma vida que você gasta, né, como uma sombra, rápido. Porque, na verdade, quem é que vai nos contar o que está por vir? Para que a gente possa escolher melhor os nossos caminhos hoje. É isso que ele está dizendo. Quem é que vai dizer para a gente o que vai ser depois que nós formos? Para que então a gente tome as decisões corretas. Ah, se eu souber que meus filhos não vão dar valor para a casa que eu vou comprar, eles vão vender e vão se desfazer, eu não vou passar mais minha vida inteira correndo atrás dessa casa. Eu vou morrer, meus filhos vão vender, vão se embora, vão se desfazer disso, vão torrar o dinheiro da casa. Eu vou ficar me matando para essa casa, né? Que eles vão se desfazer da casa desse jeito, vão desprezar a casa que eu vivi a minha vida inteira, com o meu suor da vida inteira. E é isso que ele está dizendo. Se a gente soubesse o que aconteceria depois da nossa morte, a gente mudaria muita coisa na nossa vida. E é verdade, né?
Tem muita gente, assim, o vivo é que percebe, né? Mas quando você vê, assim, a pessoa morreu e você vê que o vivo, às vezes o morto tinha maior zelo por uma coisa, né? Às vezes o morto tinha um amor por aquilo e os que estão vivos não estão nem aí para aquilo. Quebram aquilo, jogam fora, jogam na rua, dá para qualquer pessoa. E o morto tinha maior zelo por aquilo. E é isso que Salomão está falando aqui. Se nós soubéssemos o que aconteceria com as nossas coisas depois da gente morto, a gente viveria diferente. A gente daria importância ao que realmente é importante. E é verdade, né? Então, amém, né? Então, que a gente reflita sobre isso, amém, tá? A gente tá chegando aí na metade do livro, né? Salomão vai dar uma solução depois para isso, tá bom, gente? A gente fica meio desesperado, né? Parece que Salomão tá falando que não tem jeito, né? Parece que, ô, vida triste, né? Ô, vida triste essa vida aqui na Terra, né? Mas não, Salomão, lá no finalzinho do livro, ele vai dar uma luz pra gente, tá bom? Então, gente, não desanime. No capítulo 12, ele dá uma esperança pra gente. Glória a Deus por isso. Foi o que eu disse. O livro de Eclesiastes é igual ao livro de Jó. A gente só entende no final. Não tem como a gente entender o livro de Jó e o livro de Eclesiastes pelo início. A gente só entende no último capítulo, a mensagem deles, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe, nos guarde, tá bom? Ana Paula, bom descanso, viu? Deus te abençoe. Até segunda-feira com a graça de Deus, amém. Eu vou desconectar o Facebook, então, tá bom? Beijo, Ana Paula, fica com Deus, amém. Vou desconectar também o Instagram, amém.